Então, vamos nos conectar com a espiritualidade, acalmar nossos corações, nossa mente, nos sintonizar com a espiritualidade maior nesse momento, dando a Deus muita graça, muita gratidão ao Pai por esse início de atividades do estudo de Seara do Mestre. Abri, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, dai-nos sabedoria, discernimento e muita vontade de querer crescer, de querer fazer melhor, de querer nos melhorar a cada dia. Iluminai a nossa irmã Tatiana, que é responsável pela página de hoje, para que ela possa ser inspirada com as suas melhores propostas para cada um de nós. E assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso estudo da noite de hoje, dando todos juntos o nosso graças a Deus. Então, Tatiana, você pode ficar à vontade. Então, boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a confiança, de estarmos iniciando o ano de 2023 com esse estudo maravilhoso do livro Na Seara do Mestre, de Vinícius. E o que ficou reservado para a data de hoje, para o estudo de hoje, é o item Ano Novo. Então, nós vamos lendo o livro e vamos fazendo comentários sobre o livro. Ano Novo. Ele fez uma pergunta, Vinícius está fazendo uma pergunta. Serão novos os anos que passam, os séculos e milênios que sucedem na ampulheta do tempo? Aí ele está perguntando, são? Ele mesmo respondeu, não, não são. O tempo qual concebemos não passa de uma ilusão. Não há tempos novos, nem tempos velhos. O tempo é sempre o mesmo, porque o tempo é uma eternidade. Quando ele diz que o tempo é uma eternidade, para deixar um exemplo assim bem simples e bem claro, a gente pode fazer uma linha imaginária que não tem fim, eterna, uma linha eterna. O tempo é mais ou menos isso. É de uma forma bem simples que eu estou falando. Uma linha imaginária, reta, sem fim. Você não vê o fim. Então, ele diz que todas as mudanças que nós constatamos em nós ou em torno de nós são produtos da transformação da matéria. Na verdade, o que muda é a matéria. O tempo ele é regular. O tempo é sempre o mesmo. E, realmente, a matéria passa por constantes modificações. E ele diz, a mutabilidade é inerente à matéria e não ao tempo. O tempo continua o mesmo, né? O tempo é a eternidade. Todas as mudanças que nós realizamos são produtos da nossa transformação, a transformação da matéria. A mudança, ela é na matéria. A matéria, de fato, passa por modificações, né? E é diferente do tempo. Né? Diferente do tempo. A matéria ela é mudável, inconstante. A matéria é volúvel, como as ondas, e instável como as nuvens.
que se movimentam no espaço, assumindo variadas conformações que se sucedem numa instabilidade constante. Aí ele fala também do nosso envelhecimento. Nosso envelhecimento, ele não é obra do tempo, né? Como nós costumamos dizer, com o passar do tempo envelhecemos. Não. É a matéria que vai se transformando, é a matéria que vai mudando, não é o tempo. Desde que entramos no cenário terrestre. Então, por exemplo, nós nascemos, nós crescemos, nós atingimos a maioridade, nós envelhecemos. Isso tudo são atitudes que chegam ao topo, ao cume do desenvolvimento terrestre. Isso tudo é o que a matéria passa, né? É compatível com a natureza do nosso corpo, a matéria do nosso corpo. Após esse ciclo, as mudanças tornam-se menos rápidas. Há como que ligeiro repouso, depois de um certo tempo, de uma certa vivência. Isso é Vinícius que está falando, tá, gente? Depois segue-se em involução, isto é, o curso descendente que nos leva à velhice. Existe um crescimento, o nascimento, o crescimento, a maioridade, o envelhecimento. Aí vem a decrepitude e a morte, quando não se intervém acidentalmente pelas moléstias, cortando o fio da existência em qualquer de suas faces. Todos esses acontecimentos nada têm a ver com o tempo. Trata-se de manifestações da evolução da matéria organizada, vitalizada e acionada pela influência dos espíritos. Pela influência do espírito. Aí é que ele diz, o espírito é tudo. O que é a palavra espírito? A palavra espírito, em latim, spiritus, e ela quer dizer respiração, sopro, alma, coragem e vigor. O espírito é a essência divina, imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. A matéria passa, mas o espírito não. É dotado de razão, a consciência, tem livre-arbítrio e responsabilidade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem um trecho que ele diz: o espírito é a individualização ou humanização do princípio inteligente do universo. E Vinícius complementa muito bem quando ele diz assim: o espírito é tudo. Por ele e para ele é que as moléculas se agrupam, se associam, tomando forma neste ou naquele meio, na Terra ou em outras infinitas moradas na casa do Pai, que é o universo. Né? A casa do Pai é o universo. Há vários espíritos. Nós aqui estamos na Terra. Nesse momento tem espíritos encarnados, que somos nós, e os desencarnados, mas existem outros planetas e outros tipos de espíritos. Aí Vinícius complementa, na eternidade, que é o tempo, quando ele fala eternidade, ele está se referindo ao tempo, e na imensidade incomensurável do espaço. O espírito se agita procurando realizar o senso de vida. O que ele quer dizer com isso? O espírito está para evoluir. Então, ele percorre
percorre a sua caminhada. A sua caminhada, ela é individual, ela tem consciência, tem livre-arbítrio, razão e responsabilidade. E nós estamos a caminho da eternidade, a caminho do tempo. E a matéria é que vai evoluindo, né? A matéria é que vai se decompondo, a matéria é que vai realizando essas questões, porque estamos encarnados aqui, né? A matéria é um instrumento, é o meio através do qual ele consegue sua ascensão ininterrupta. Então, nós, espíritos encarnados, necessitamos da matéria para estarmos vivos, porque a matéria é o instrumento, é o meio através do qual conseguimos a ascensão, conseguimos a evolução, né? E, assim, o espírito é o que pensa, é o que sobrevive à morte, né? Que a morte, entre aspas, quando eu falo morte, entre aspas, porque o corpo não passa de um acessório do espírito. Nós necessitamos do corpo para poder, né? O corpo é um envoltório, é uma veste, né? A gente deixa a veste depois que está usada, depois que passamos aquele período necessário e seguimos como espírito. Aí seremos espíritos desencarnados. Então, eu vou repetir uma frase de Vinícius. A matéria é apenas um instrumento, é o meio através do qual ele consegue a ascensão ininterrupta. Depois das etapas vencidas, isso sim é importante. As virtudes conquistadas ou pela dor ou pelo amor, né? Isso é muito importante. Quando a gente consegue seguir, consegue progredir, consegue evoluir, né? Quando a gente adquire as verdadeiras virtudes, a verdadeira do evangelho, o amor, a caridade, o perdão, ou pela dor ou pelo amor. O que denominamos passado, né, o pretérito, é apenas uma lembrança de condições inferiores por onde já transitamos. Gente, eu estou lendo o livro agora. De outra sorte, o futuro não é mais que uma esperança que nutrimos de alcançar um estado melhor, uma vida melhor, né? Uma evolução. O futuro nada mais é uma evolução. E o presente eterno, eis que é a realidade, é o momento. Encaremos assim o tempo, a eternidade, particularmente o ano novo, que nós estamos iniciando o ano de janeiro de 2023, né? Nós estamos aqui querendo falar do tempo qual concebemos não passa de uma ilusão, mas sabemos que o ano novo é sempre uma esperança, é uma oportunidade que Deus nos dá para pensarmos assim: vamos começar, vamos recomeçar, vamos tomar fôlego. Então, se faz necessário o ano novo. O ano novo nessa situação, né? Nessa questão de mudança. Porque o tempo, ele é eterno, ele é o mesmo. E assim, a gente pede a Deus no ano novo saúde, a gente felicita as pessoas, falamos sempre feliz ano novo,
como quem diz, feliz vida nova, feliz recomeço. Isso é bom, isso é importante. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte nós temos que fazer através de atitudes, né? Nós só poderemos construir um ano novo com mudanças, mudanças benéficas, e essas mudanças são internas, porque aí conseguiremos a verdadeira mudança, a verdadeira reforma íntima. Se nós conseguirmos modificar os nossos comportamentos equivocados, certamente teremos uma vida nova, um recomeço. Se pensarmos um pouco mais nas pessoas que convivem conosco, se nós abrirmos os nossos olhos para ver a dor que nos rodeia, temos mais sensibilidade com o próximo mais próximo, né? Às vezes, até dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, às vezes fazemos assim uma construção de um ambiente melhor, um ambiente de compreensão, de compaixão, para a gente poder dar uma nova direção para a vida, para a nossa vida e para a vida dos que estão perto de nós também. E assim, a gente fala muito em felicidade, né? E eu falo isso também. O importante é ser feliz, né? E eu acho que quando a gente fala em felicidade, já foi nos mostrado esse caminho da felicidade. E esse caminho nos foi mostrado por Jesus, né? Que realmente tem autoridade para falar. Ele tem autoridade porque ele trilhou o caminho. E assim, nos ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, essa é a chave da verdadeira felicidade. Jesus nos coloca como ponto de referência quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós somos o ponto de referência. Por isso, recomenda que amamos o nosso próximo como a nós mesmos nos amamos. Então, precisamos nos amar, nos respeitar e nos perdoar para amarmos o próximo. Então, quando a gente se ama, a gente tem capacidade para amar verdadeiramente o outro, para seguir os ensinamentos de Jesus, para seguir com uma nova vida, para recomeçar. E, assim, eu acho que o importante, quem ama a Deus acima de todas as coisas, respeita as leis universais, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da caridade, né? E, assim, o hoje logo passará. E chamaremos de ontem, como o amanhã será breve hoje, que tornará ontem igualmente. Então, vamos tentar aproveitar o nosso tempo, a nossa eternidade, como tesouros, como minutos de uma construção de um amanhã feliz, de uma evolução sábia, porque já que somos espíritos eternos, estamos em evolução, e temos essa pausa, essa quebra, chamada Ano Novo, que pode ser chamada de recomeço,
esse fôlego. Isso é um fôlego, isso é muito bom. Iniciar o ano como se tivesse zerado e vamos seguir, vamos em frente. Já escutamos muito falar, a vida segue. E a vida segue. E nós seguiremos juntos, com o nosso entendimento, com com a nossa intenção, né? Com os nossos estudos, com o nosso amor e com o principal, vivermos em harmonia, em paz, em compreensão, vibrando positivo, tendo atitudes positivas perante a vida, perante a nós e ao próximo, para podermos evoluirmos, para seguirmos em frente. E foi muito bom falar sobre o Ano Novo, né? Fazer esse estudo sobre o Ano Novo. Eu achei muito bom quando o Vinícius fala que o importante na vida do espírito são as arrancadas para frente, que são as etapas vencidas. Então, eu acho que a gente pode dividir a vida em etapas, né? E saber que é adquirido através de experiências. Às vezes as experiências não são positivas, mas de tudo a gente tem um aprendizado, né? E a gente conquista as virtudes. Ou a gente conquista as virtudes pela dor ou pelo amor. Vamos juntos tentar conquistar pelo amor, né? Amor ao próximo. E eu sempre falo, todas as vezes que eu tenho oportunidade, é de pôr em prática o amor. E como é que eu posso pôr em prática o amor? Eu sempre me questiono isso. E assim, é não julgar o próximo, é procurar entender que às vezes aquele irmão tem determinadas atitudes, porque às vezes não tem o conhecimento que nós temos, que às vezes as circunstâncias, as situações levam a determinadas atitudes, né? Então não vamos julgá-lo, né? Para não sermos julgados também. Vamos olhar com benevolência, né? E seguir, porque seguir é muito importante. O presente é eterno, o presente é a nossa realidade e o tempo é a eternidade. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos juntos dar-nos a mão para a eternidade, para a luz, para Deus, e seguindo essa caminhada. Peço a Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de compreensão, que olhe por nós, teus filhos, que estamos nessa caminhada, que pedimos, rogamos a Ti o Teu perdão, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua generosidade. Ó Pai de amor, abençoa o nosso planeta Terra, abençoa os irmãos que tanto necessitam, que se encontram sozinhos, solitários, mas sabemos que aos olhos do Pai ninguém se encontra sozinho. Oh meu Deus, misericórdia, misericórdia pelo nosso planeta, pela nossa vida. Pedimos por todos, pedimos a paz, pedimos equilíbrio, sabedoria. Ó Pai de amor e de bondade, estamos aqui reunidos em Teu nome,
nesta casa maravilhosa, caravana do Conselheiro. Que os espíritos bondosos e amorosos que sempre nos acolhem possam estar juntos para nos intuir e nos abençoar. E por isso, dou graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Graças a Deus. Obrigada, Tatiana, pelo seu estudo. Muito feliz na sua colocação. E estamos muito contentes, né? Estamos aí com 10 participantes, começando nossos estudos do ano de 2023, o recomeçar, e a gente vê assim uma sintonia dos estudos, né? Ontem, recomeçar com a Ângela, amanhã a gente começa o estudo de ressurreição e reencarnação com o Evangelho segundo o Espiritismo, e você hoje falando de Ano Novo, as coisas casam bem, né? Então, acho que está aí a oportunidade da gente pensar nesse novo ano que começa e nas oportunidades que a gente tem para crescer através dos nossos estudos. Então, alguém quiser fazer alguma colocação, alguma complementação, pedir algum esclarecimento à Tatiana, é só abrir o microfone e fiquem à vontade. Boa noite a todos. Gratidão, Tatiana. Como o Vinícius bem nos coloca, né? Na realidade não existe um ano novo, isso é convencionado, né? A gente tem o ano novo cristão, o judaico, eles mudam em momentos diferentes, né? O que na realidade existe é a oportunidade de nós pararmos e recomeçarmos, né? Nós pararmos e realmente querermos construir um ser novo, um espírito renovado. Esta é a grande possibilidade, esta é a realidade. O ano ele vai ser sempre janeiro, 365 dias, vem janeiro de novo, é sempre igual. Agora, eu posso ser diferente, não preciso esperar 365 dias para me renovar, eu posso me renovar a cada instante, a cada estudo que alguém traz para a gente, a cada mensagem que a gente lê, a cada vez que eu abro o Evangelho, a cada possibilidade de pôr em prática tudo que a gente tem lido, aprendido, estudado, né? Esse realmente é o recomeçar, é o recomeço, é o novo, e tem que partir de cada um de nós. Então, que a gente, em 2000, já que é nosso primeiro estudo do Seara, né? Que a gente, em 2023, quebre esses cristais que nos fecham, que nos cristalizam, e vamos abrir o nosso coração realmente para essa renovação, que começa assim, com essas pequenas trocas, um trazendo de lá, o outro trazendo de cá, e nessa soma a gente vai renovando. Eu vi que tem pessoas que eu não conheço no grupo, dou as boas-vindas a todos e permaneçam conosco nesse novo recomeçar. É interessante, Regina. Quando ela começou a falar que não é o tempo, mas a matéria, eu fiquei olhando para as minhas mãos, eu fiquei olhando para o meu rosto, né? E percebendo as diferenças de como realmente é a matéria que se transforma e que não é o tempo como a gente, né, pensa. E aí veio a lembrança daqueles ensinamentos de como nós somos convidados, né, para nós cuidarmos da nossa matéria, porque a gente tem um tempo determinado aqui que a gente não sabe qual foi que a gente acordou lá, né, para ficar. Então, a gente cuida da nossa matéria para que a gente, dentro desse tempo, consiga realmente realizar todas as nossas propostas, né, a qual nós fizemos. E muitas mudanças aconteceram para mim, né, não só de lugar, mas com pessoas e com novos conhecimentos que têm chegado até a mim e que têm mantido a minha mente mais aberta, né? Nessa disponibilidade de usar e aplicar os ensinamentos de Jesus nesse contato diário, percebendo
que o amanhã é uma nova oportunidade de um recomeço, mas que o hoje é fundamental para que esse recomeço tenha uma base sólida. Então, cada estudo é uma coisa assim, muito bacana que a gente vai recebendo, né? E falar da felicidade, né? A felicidade, na real, assim, para mim, que eu vejo, é quando a gente sente a alegria de se estar conseguindo fazer alguma mudança em si mesmo e que as pessoas ao seu redor conseguem captar essa mudança e quererem fazer diferente também. É o contagiar o outro, né? E a prova de que realmente o que passa, o que deteriora, o que o tempo gasta e a matéria, que a matéria vai modificando. A gente olha as mãos, né? Os pezinhos de galinha, mas a vitalidade está toda aí. Exato. Eu estava pensando justamente nisso, né, que Tatiana colocou muito bem a expressão de Vinícius, né, dessa relação de matéria e espírito, porque a gente, né, que já está aí na melhor idade, todo mundo passando aí para maior idade, melhor idade, e eu vejo que, assim, muitas vezes, apesar de tudo que a gente sabe dentro da doutrina em relação à imortalidade do espírito, às vezes a gente faz uma certa confusão, é claro que dentro da escala evolutiva, dentro de cada um, em geral, então, no mundo, a gente acaba confundindo e achando tanto que aquilo, estou velha, estou envelhecida, já não é mais. Na verdade, o que envelhece é a matéria, né? A gente passa por esses momentos, mas a gente não pode fazer essa confusão e achar que o espírito está velho no sentido de desgastado e de que não tem mais o que fazer. Isso é muito perigoso, né? Eu percebo isso justamente entrando na melhor idade, né? Como às vezes as pessoas, já não dá mais para mim, não dá mais. E então a gente tem que. É um grande desafio quando a Acha que tem que matéria vai parar, envelhecendo, né? A matéria vai envelhecendo, mas a gente tem que encontrar dentro dessa fase, né, que a Tatiana mesmo colocou nas várias etapas, o que fazer, o que eu posso fazer hoje, porque o meu espírito não está velho, não está acabado, muito pelo contrário, a gente tem que ver o espírito amadurecido e que tem uma carga aí, né, de aprendizado agora para pôr em prática, muito mais, né? Quem mais quer E a complementar? gente, as pessoas da gente, porque eu estou velha, eu vou parar, está na hora de eu parar, né? Não posso fazer. Não é nada disso. E toda a bagagem que eu acumulei, vou jogar fora, né? Então, isso que a gente tem que ver, essa renovação tem que ser constante. A matéria é a matéria. Amanhã eu estou com outra matéria. É isso aí. Aí eu me recuso a dizer isso. Eu sei, vejo, mas eu me recuso a deixar que o meu espírito deixe de ser jovem. Uma coisa interessante também, em relação ao tempo, é que as pessoas têm o hábito de dizer, né, que nós vivemos tempos difíceis, mas, na verdade, nós vivemos um tempo onde o conhecimento está nas nossas mãos. A gente tem uma facilidade agora de estudo, de adquirir conhecimentos, que há uns 10 anos atrás a gente nem pensava em ter. E isso aí é um subsídio maravilhoso para a gente poder desenvolver o nosso espírito, né? Que é o melhor, que é o principal. E na nossa idade, que a gente já passou por essas etapas de festas, de namoros, de sair, nós podemos viver melhor essa fase de reconhecimento, de renovação, de se dedicar mais ao estudo, né? Para nos melhorarmos, para nos modificar. Na Hoje eu verdade, estava tempos vendo. difíceis sempre existiram, né? Cada tempo tem a sua dificuldade. E tem, como a Clara coloca, né? A gente tem que encontrar
O que hoje a gente já tem de evolução e que é muito importante valorizar, né? Com certeza. Só que aí estamos aqui conversando, né, via A internet. maturidade que a Quando, gente né? já tem, né? Quando que na Hoje minha nós já infância eu temos podia muito pensar mais. nisso? Hoje nós já temos muito mais maturidade para passar por esses tempos difíceis do que lá atrás. Hoje nós não vamos nos desesperar. Temos o conhecimento, a maturidade. Cadê a amiga para dar zoom? Ah, Oi, meu Deus. já tentei falar, mas ninguém deixa. Ela está falando, mas não está aparecendo. Não, porque É eu não posso engraçado, aparecer. né? Para de rir, Ângela. Eu Deixa estava eu vendo rir um uma pouco. live hoje justamente falando sobre isso, sobre o ser humano, nós sabemos que o espírito comanda o nosso cérebro, né? E hoje nós estudamos, quanto mais manter esse cérebro nosso ativo, foi descoberto que os neurônios não morrem. Já foi contado para a gente que os neurônios morriam a cada dia. E é mentira. Eles não morrem, porque enquanto tiver sangue alimentando, ele não morre. Por isso que a gente entende que tem escritores que estão... Como é que é? Regina deve saber. Lembra do primeiro nome? É Andréas. Eu sei o sobrenome dele. É Jorge, Carlos André? Sei que é Jorge André. André. Jorge Andréas. Ele publicou um Isso. livro aos 100 anos. Esse homem Jorge nunca parou André. de estudar. Ele nunca parou de estudar. Entendeu? Então, hoje a gente tem uma bagagem de conhecimento que o tempo é relativo, como disse o Einstein. O tempo é relativo. O nosso corpo ele vai reagir o que a nossa mente vai comandar. Tem tanta gente jovial aí que parece uma criança e que a gente fala, nossa, você não envelhece. Mas é porque ele está vivo, ele está ativo, ele está trabalhando, ele está sempre criando. E essa é a fonte da juventude. A gente tem Niemeyer, Divaldo, né? E isso, Divaldo, olha, Divaldo é um exemplo Chico. vivíssimo aí.